Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sinduscast, o podcast do Sinduscom Paraná Oeste. Aqui na mesa, nos estúdios do Sinduscom Paraná Oeste, a gente reúne os grandes nomes da indústria da construção civil para levar conhecimento prático, real, de obra, para você que está nos ouvindo. Seja no YouTube ou seja no Spotify, é importante que você seja inscrito nessas redes sociais para que você possa ser notificado sempre que novos vídeos, novos episódios sejam postados. Aqui no Sinduscast, nós estamos na nossa segunda temporada. E esta segunda temporada, ela tem o patrocínio da Mútua, Caixa de Assistência aos Profissionais, ao Senai, que inclusive o Senai é um grande parceiro do Sinduscom, com diversos cursos, diversos treinamentos de capacitação. Fizemos recentemente um episódio falando sobre as capacitações que o Senai nos traz. E também a R da Mulim, né? A Renata já esteve inclusive conosco já num episódio num episódio muito bacana falando sobre a atuação dela no mercado. Bom, hoje é um dia diferente, é um episódio diferente, isso porque está aqui na minha frente meu pai, geólogo Gerson Ângelo Lorenzi. A Jacinta pediu, eu preciso anotar o currículo do seu pai, eu falei, eu sei de cor e salteado, né? Então, o Gerson Ângelo Lorenzi, geólogo de formação na Unicinos, Rio Grande do Sul. Em 1988, fundou a empresa Fungel Fundações e Geologia, atuando desde então no mercado de sondagens e fundações. O Gerson já foi presidente do Sinduscom Paraná Oeste nos anos de... Aí que agora me fugiu, né? Faltou a Jace aqui para passar o ano. Brincadeira. Então, já foi presidente do Sinduscom, já foi presidente da Fundatec, né? Vários anos. Por alguns anos, né? E atualmente tem diversos trabalhos aí na nossa área. Também é sócio da empresa Solium Engenharia, né? E faz um trabalho da área, né, de geologia, de fundações, desde 1988. Seja muito bem-vindo ao Sinduscast. Tudo bem, Vinícius? Beleza, pessoal? É um prazer, né, estar aqui, contar um pouco das situações que nós nos encontramos na questão de fundações, na questão do desenvolvimento das fundações aqui na região e também da empresa, né, como um todo. Nós vamos falar um pouco sobre a evolução da engenharia de fundações, até um pouco sobre sondagens, acho que é legal, né? A gente entender. E por que a gente teve essa ideia, né, de trazer esse conteúdo? O mercado evoluiu muito. Você pega, por exemplo, as obras que eram feitas lá atrás, em 1990, e as obras de hoje, 2025, as obras evoluíram muito. E o mercado de fundações também evoluiu muito, né? A engenharia de fundações evoluiu muito. Eu acho que a gente pode trazer um pouco dessa evolução, mas antes, quero te perguntar, né? É óbvio que muitas das perguntas que eu vou fazer aqui eu já sei a resposta, né? Mas é legal que as pessoas saibam um pouco mais sobre elas. Por que lá atrás, lá em 1987, 1986, ano que eu nasci, inclusive, surgiu a ideia, de onde surgiu a ideia de trabalhar com fundações? Ou talvez eu vou até dar um passo atrás e vou perguntar da onde surgiu a ideia de se tornar geólogo, né? Da onde que veio a ideia da geologia e depois de abrir a empresa Fungel? Essa pergunta ele faz porque todo mundo faz para mim toda hora, né? Inclusive, no próprio site nosso, né, aparecem muitas essas perguntas. Bom, falando primeiro sobre a geologia, né? Eu gosto muito na natureza, sou muito ligado à questão de aventuras, né? Gosto de aventura, gosto de estar em ambientes assim, vamos dizer assim, mais abertos, né? Não sou de escritório. Então a geologia surgiu em cima disso, né? De uma necessidade de fazer algo que remetesse à questão da parte ambiental, né? Gostar muito assim, de estar no ar livre. Mas a questão de fazer uma empresa de fundação realmente é uma coisa que eu falo para o pessoal que foi uma situação de uma obra que eu vi, né? Quando eu ainda estava na faculdade, não tinha ideia para que lado eu ia entrar
da geologia, porque a geologia normalmente é mineração, Petrobras. Antigamente, no passado, a Petrobras era todo mundo se formava e ia para a Petrobras. Sim. Era o ponto principal. Era o objetivo. O objetivo principal de qualquer um que formasse em geologia. Mas eu me lembro que na época eu vim para Cascavel, no meu período de férias, e passeando lá pelo lado da Carlos Gomes, vi uma obra que estavam trabalhando com uma Strauss. E eu acabei olhando aquele equipamento rudimentar, sujo, aquele pessoal trabalhando numa sujeira e aquele sofrimento. E eu me lembro até o nome do operador, um cara grandão chamado João, né? O cara, puxava, empurrava aquela máquina, eu achava, meu Deus do céu, mas é impossível que não tenha algo mais moderno, não pode, as pessoas estão sofrendo, parece um trabalho escravo, para quem conhece Strauss, sim, né? O cara parece que é um escravo, né? O cara fica com um negócio lá empurrando, né? Tanto que Strauss quase nem mais aparece no mercado, porque é um serviço muito... Sim. E eu me lembro que sentei, né? E pensei, não, mas tem que ter alguma coisa diferente. E eu sei que geologia tem que ter alguma coisa com isso. Voltei para a Unicinos, aí fui falar com um professor de geotecnia, que estava, inclusive naquele semestre estava tendo aula de geotecnia, né? Aí eu cheguei perto dele, acabou a aula, fui falar com ele, falei, cara, não tem nada que eu possa fazer na área de geologia, geotecnia, com fundações, fazer fundações, alguma coisa assim. Eu sei que ele me olhou. Por quê? Eu acho que eu vou entrar nessa área de geotecnia. Gente, eu me lembro até hoje, o cara era um baixinho, ele trabalhava no DENIT, ele era professor e também funcionário do DENIT. Eu me lembro que ele levantou da cadeira, me deu uma volta e me abraçou e começou a chorar. Ele falou, geólogo fazendo geotecnia, nossa, é incrível, cara, nossa, cara, pelo amor de Deus, vou te passar tudo o que você precisa. Legal. E foi o professor que me animou, né? Ele que me trouxe todas as informações, praticamente me arranjou o estágio, né? Foi ele que arranjou na época? Mas ele me indicou. Ele estava junto, indicou, deu aval. Deu aval. Ele foi o principal, né? Uhum. Me indicou 2, 3 empresas, vai nesse, fala com essa pessoa, fala com essa. Foi o cara que realmente me levou para a geotecnia, né? Uhum. E claro que eu tive muita sorte com isso. Eu entrei numa empresa, né? Comecei a trabalhar com fundações, geólogo, né? Eu me lembro que quando eu fui pedir estágio pro Volpe, né? Lá do Rio Grande do Sul, o cara falou, mas o que um geólogo vem fazer na minha empresa? Mas aí tem aquela coisa assim, um pouco de capacidade. Eu falei, não, cara, eu não vim aqui ser mais um, eu quero ser estagiário aqui dentro, eu quero ajudar você a implantar a sondagem e acompanhar a obra, né? O Volpe me deu uma olhada assim, tinha Maria José, me deu uma olhada e disse, tá. O tá dele me deixou, eu não sabia se estava me concordando comigo ou não estava. Foi quase dó. Mas daí ele imediatamente me contratou e pediu, comecei a trabalhar com obra, eu comecei a desenvolver. Claro, daí o geólogo tem uma aptidão muito boa nessa questão, principalmente com tubulão, né? Eu trabalhei muito com tubulão na época em Porto Alegre. Naquela época o Volpe trabalhava com tubulão. Tubulão, era o mercado, né? Ou você trabalhava com Frank, tubulão ou estaca pré-moldada. Isso era 86? 85? 87, né? Uhum. E aí eu aprendi muito a trabalhar com isso, né? Só que eu conto assim que aí vem a história de entrar a Fungel, né? Eu pensei assim que, vou montar uma empresa, mas eu quero montar uma empresa que ela seja melhor que a do Volpe. Uhum. Né? Porque o Volpe já fazia uns anos que tinha, né? Mas tinha muito vício, né? E não tinha controle de qualidade, ele não tinha uns diários bem formados, a coisa era meio, né? Meio assim, nos rabiscos, né? E foi com isso que eu trouxe para Cascavel uma empresa baseada no sistema de qualidade de Porto Alegre, não do Volpe, mas eu tinha com o Volpe como referência no sentido de como não fazer. Uhum. Né? Então, daí, quando a gente montou em Cascavel, eu me lembro que na época nós tínhamos uma Strauss, porque todo mundo fazia Strauss. Para entrar no mercado, tinha que iniciar com ela. Tinha Strauss e a sondagem. Né?
que eu lembro uma vez que nós comentamos da primeira sondagem que foi pro Gotardo, né? Isso na Brasil. Na Brasil, exatamente. Foi o primeiro prédio dele. E nós inclusive, quando nós mandamos o laudo para ele, né? É legal. Porque muito nostálgico. Mas em cima disso, nós começamos a montar a empresa, né? Só que daí, eu estava verificando que a Strauss, como já não gostava dela, né? Era muito perigosa. Eu trouxe a primeira estaca escavada elétrica que o Volpe tinha, mas era o pessoal de São Paulo que vendia, né? E eu comprei uma usada da Som do Solo para implantar aqui em Cascavel, que foi vou dizer assim, um período complicado, porque as pessoas não acreditavam na estaca escavada. Todo mundo falava mal. Imagina que uma estaca escavada isso vai funcionar, porque aqui a gente vai até 30 metros de profundidade, com diâmetro 25. Era a mentalidade, trabalhar com diâmetro 30 até 20 metros, 30 metros, eles não havia uma relação com carga, não. Sim. Esse meio da fundura. Vai até isso. Quanto de tonelada? 10 toneladas não interessa. É 20, vai até o final. Você é que calculava a carga. O cara, o cimento fazia, né? Então essa era a mentalidade na época. E por quê? As empresas de fundações ganhavam muito dinheiro, porque elas botavam profundidade que queriam, né? Sim. E o cara pagava, porque é o que tinha na época, né? Com a entrada das estacas escavadas, que nós fizemos pela primeira vez, nós começamos a ter uma outra visualização. E aí, valeu o Sinuscom. Quando eu entrei, eu sou velho aqui no Sinuscom, né? Antes da formação do Sinuscom nós participávamos do Sinuscom Paraná, uma sucursal aqui, e aí começamos junto com o Ciarra, com o pessoal aqui, os ex-presidentes, a formar, então, o Sinuscom, né, naquela época. E aí eu comecei a colocar a estaca escavada dentro do mercado, né? Então, para você ter uma ideia que, nossa, a estaca escavada hoje é tão comum, antigamente não era comum. Era difícil você colocar para as pessoas. Sim, hoje no Brasil é o tipo de fundação profunda mais executada, né? Com certeza. Né? Se sabendo fazer, não tem problema nenhum, é simples, né? Então foi essa evolução no começo, porque geologia, porque fazer geotecnia, né? E eu sou apaixonado, sou apaixonado, né? Pela geotecnia, né? Eu gosto, faço porque gosto. Já podia ter me aposentado, né, seu Vinícius? Mas estamos aí, né? Eu proíbo ele de se aposentar. Não tem essa se aposentar, nada. Legal. Esse mercado de fundações, então você falou lá no passado, começou com uma Strauss, porque era o que tinha que fazer, fazia-se 20, 30 metros, obviamente dava água, e aí não passaria numa estaca escavada, até que vem e otimiza o processo usando uma estaca escavada. E aí esse processo de evolução continuou, né? Porque começou com a escavada elétrica, mas isso tá longe de ser o fim da empresa. Não, começou um novo método e isso foi evoluindo. Daí começou a vir as estacas escavadas com caminhões, né? Aí você conseguiu evoluir mais, e aí também aí houve a necessidade de ter algum equipamento para passar água, né? E aí nós fomos os primeiros no interior do Paraná, né, a ter a hélice contínua. Em 2004. Quando nós instalamos a primeira hélice contínua, né, que não tinha no mercado, nem em Curitiba, na real, também não tinha. Quem tinha primeira do Sul, Paulo, né? Só tinha em São Paulo, né? E aí começamos a trabalhar com hélice contínua, né? E fomos evoluindo. Começamos a comprar outros tipos de estacas de equipamentos, né? Hoje nós temos... Já perdi um pouco quantas hélices nós temos hoje? 7 hélices, né? De vários tamanhos, porque hoje também tem a seguinte, tem vários tipos de obra, você tem que ter vários tipos de equipamento para atender uma obra específica, né? Você tem obras que são pequenas, que você vai usar o diâmetro 30, e tem obras maiores que você vai usar. Hoje a gente usa aí de 1 metro, né? Hélice de 1 metro, né? E agora, ultimamente, talvez a última evolução aí que... né? E antes disso também entrou as estacas raiz, né? Isso que eu falo. Nós trabalhamos muito com a estaca raiz. Hoje nós temos 10 equipamentos, né? 13 equipamentos de estaca raiz, tirante, né? Uma coisa que evoluiu muito, né? A estaca raiz foi uma evolução muito grande, porque a dificuldade que nós não... eu tinha uma dificuldade quando você ia fazer com uma estaca escavada, por exemplo, tinha rocha e tinha água,
nenhuma das duas funcionava. Aí começou a estaca raiz. Obra da Firmeza, por exemplo, a Firmeza ali em Medianeira, todo aquele complexo, né? Foi tudo nós que fizemos estaca raiz, né? Então, evoluímos para estaca raiz. E depois, agora ultimamente, né? Uma outra evolução foi o estacão, né? E nós estamos aí com uma máquina com um poder de profundidade muito grande, poder de torque muito grande, né? Com um diâmetro muito grande. Quer dizer, hoje nós temos desde de uma casa até um prédio complexo, nós podemos executar, porque não é mais essa questão de ser uma empresa do interior, né? Hoje eu costumo falar até que se alguém quiser lançar um prédio de um Senatower em Cascavel, a gente tem total condições de executar um Senatower. Em Cascavel não, no oeste do Paraná, que seja, né? Tem a total condições de a gente executar com esses equipamentos, né? E a geologia, a gente está falando um pouco de oeste do Paraná, assim, já que você citou, né? Ela varia muito no oeste, né? Queria que você trouxesse um pouco essa visão da geologia, né? Dessa diferença que há no oeste, por exemplo, vai para Foz é totalmente diferente, né? Fala um pouco sobre essa parte da geologia mesmo. Bom, só para colocar, né? Então vamos falar em termos de geologia regional, né? Então nossa região aqui, interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, boa parte do interior desses estados, nós somos regidos pelo basalto, né? Como rocha predominante e onde você tem o residual desse material, né? Então você encontra rochas basálticas em lugares de vez em quando aflorante e de lugares que você tem muito profundo. E com esse sedimento muito avermelhado, que nós temos esse solo fantástico, né? Esse solo tão bonito que nós temos aqui na região é por causa do basalto. Mas nas cidades, o que acontece? Quando você vai vir para Cascavel, por exemplo, você tem regiões onde que você tem o platô, né, o basalto mais profundo, mas nas extremidades do platô, vamos dizer assim, a parte mais baixa, você tem rocha florando ou muito próxima, onde que você tem as chamadas fraturas. Essas fraturas que acontecem em várias regiões, aí você está falando em Foz, né? Onde Foz, ela está dentro de uma fratura, né? Tanto que o Rio Paraná é uma fratura, e aí você tem esses problemas, vamos dizer assim, de matacões, de pedra-bola, de rochas com derrames basálticos escalonados, né? E aí você vai encontrar, principalmente na cidade de Foz ou nas cidades onde esse basalto está aflorando ou muito próximo, você vai encontrar uma miscigenação muito grande de solos, né, que apresentam características, por exemplo, muito variáveis. Aí você tem que usar, por exemplo, nós tivemos casos de várias obras onde a gente conseguiu usar numa obra mesmo 3 tipos de fundação. Sim. Escavada, hélice e raiz. Né? Por quê? Porque é assim que funciona. Nós estávamos comentando agora esse dia sobre aquela obra da Itaipu, A ponte? Não, aquela lá da Unila. Ah, sim, o projeto da Unila. Inclusive, quem está acompanhando sabe que vai voltar. Então, há a tendência que volte. Não, né? já estão recuperando o prédio lá. Por exemplo, legal. O prédio principal, aquele prédio grande que está lá parado há anos. Foi em Tubulão. Foi em Sapata. Sapata, claro. Foi Sapata. Foi uma das maiores sapatas que eu já liberei. Eu me lembro As imagens são bem bacanas. Inclusive, eu tenho uma imagem onde estava eu liberando e tinha, acho que uns 20 engenheiros da Itaipu, Nila e coisa, vendo o que eu estava... como estava liberando a fundação, né? Aquela sapata, porque era uma sapata muito grande, né? Tivemos que fazer algumas adaptações na ferragem da sapata pela complexidade, né, que ela tinha. Realmente era muito grande. Mas ali, por exemplo, nós usamos estaca raiz do lado de uma sapata. Sim. Né? Porque tinha fraturas, né? Tem fotos que a gente tem, inclusive, isso é muito didático, nós apresentamos muito em palestras, sapatos, e do lado da sapata está a raiz com 18, 15 metros de profundidade. Sim. Tá? Mostrando que realmente, onde que você tem fraturas, normalmente você vai ter que usar estaca raiz ou uma estaca um outro tipo de estaca, mas não a sapata, por exemplo, ou uma estaca escavada. Entendeu? Então, essa complexidade de Foz do Iguaçu. Quando você vem para Londrina,
Maringá, por exemplo. Maringá é uma cidade que o platô está muito profundo, então você tem uma quantidade muito grande de solo. Lá você chega a 30 metros de solo brincando, né? Então você não encontra tanto matacão como encontramos aqui. Já em Londrina, é o contrário, já é mais o topo lá em cima. Londrina é uma cidade que tem uma complexidade onde você praticamente é obrigado a usar estaca raiz. Antigamente, Londrina era uma cidade do tubulão. Isso aí agora começou a mudar, mas era a cidade que todo mundo fazia tubulão, não importa qualquer coisa que acontecia em termos de fundação, faça tubulão. Ainda é no Paraná a cidade que tem alguns empreiteiros de tubulão estão lá, né? São poucos, né? Mas só lá, né? Porque só lá, até o tubulão, por que o tubulão a gente fazia muito, mas por que não se faz tanto mais hoje, né? Por quê? Porque a NR33, né, confinamento e mais a 18, ela deixou muito engessado esse tipo de coisa. E realmente hoje, com a questão de segurança do trabalho, é muito perigoso, né? Então a gente tem que ficar mais esperto, aí demora mais, tem que revestir todo o tubulão, o fusto do tubulão. Então isso não chegou na água, não pode. Antigamente nós fazíamos embaixo do lençol freático brincando, né? Para nós era normal. Hoje não se faz mais isso, né? Então essa evolução, vou dizer assim, esse tipo de litologia que a gente chama geológica em vários lugares do basalto, né, tem uma variação muito grande no tipo de fundação, né? Por exemplo, uma mesma obra em Cascavel ou em Foz pode ter soluções completamente distintas. Totalmente diferente. Uma coisa, por exemplo, que agora aqui na região parou um pouco, em Maringá também, é usar a sapata para fazer casa, por exemplo, tá? As pessoas não entendem, mas por que se antigamente fazia? Pois faziam. As casas estão tudo rachadas. Por quê, gente? Porque é o seguinte, tem o silto e a argila. Quando a água vai percolar, ela vai levar o mais fino, vai criar os espaços vazios. E aí você tem um recalque, né? Principalmente as casas, né? Então, mas o mestre de obra chega para nós e fala assim, mas eu faço 20 anos que faço isso. Você voltou na casa que você fez há 20 anos atrás? Entendeu? Porque os caras não se preocupam com... daqui a 10 anos vou lá ver. O cara nunca mais vai lá ver. O que causou esse tipo de recalque na obra, que ele disse que, porque eu fiz sapato e deu certo. Então essa questão de litologia, variação das fraturas regionais, a que profundidade você tem um basalto, então isso, como eu falei, tem uma variação muito grande. Tem uma pergunta que todo mundo sempre faz, assim, né, nas palestras, nos eventos, é a pergunta número 1, né? Qual foi o maior desafio da sua carreira, né? Mas eu queria colocar dentro dessa pergunta... ir para Foz do Iguaçu, né, comentando sobre as cataratas, né, sobre as passarelas, e não sobre passarelas, sobre toda o Parque Nacional do Iguaçu, né, e aí mais especificamente as obras que foram feitas lá, né, elevadores, né, a passarela, e aí destacando os maiores desafios que já enfrentou na carreira. Eu acredito que o desafio maior, com certeza, foi a passarela das cataratas, o complexo todo ali, né? Não só a passarela, porque a passarela foi em 91 e 92, né? E depois nós tivemos o resto das obras em 95 e 97, 95 a 97, que é o elevador, as outras partes que foram feitas novas, de eventos, aquele tipo de coisa. Mas, com certeza, a passarela trouxe assim, tinha 26 anos, né? E tive a coragem de aceitar o convite do Márcio Marcon para trabalhar naquela obra lá. E realmente foi um desafio. Em secadeira, me lembro que nós tínhamos o Márcio tinha um mestre de obra magrão, ele ia de chinelo na obra, sem capacete, ele que botava o saco de... da secadeira, né? Então, e ninguém se machucou, não tivemos um acidente durante os 2 anos e meio que nós tivemos, não tivemos um acidente, nenhum acidente, entendeu? Mas você imagina hoje uma obra lá, o cara entrando de chinelo e... Meu Deus, isso não existe. Não, hoje é complexidade, nós estamos com outra obra lá também, em Costa, e a gente vê a dificuldade que é hoje devido a toda essa questão de segurança. Claro que a gente tem que ter segurança, ninguém está falando que não. Sim, com certeza. Isso é uma coisa que a gente não está abrindo mão porque não, né, a gente evoluiu, né? Mas voltando à questão da época,
Fala um pouco mais sobre a obra, legal, é um tema bacana de falar. As secadeiras que foram feitas acima do lugar... Antes da queda, né? Antes da queda e depois da queda foi feita mais duas, porque você fazia a parte superior, né? Que era perto onde tem hoje o restaurante, nós cortamos por cima, e depois lá embaixo nós tivemos que fazer mais duas porque vazava água, vamos dizer assim, então, né? Então você fazia mais um para desviar, e depois tinha mais um. Não era totalmente estanque ali. Não tinha, impossível, era muita água, é uma coisa... Ainda mais num volume de chuva maior, né? E aí aquela coisa que aconteceu em 91, né? 10 de janeiro de 91, que nós tivemos uma chuva muito intensa num final de semana, e... pegou os equipamentos, né? Levou tudo, né? Levou. O pessoal da Redran, na época, perdeu máquina. Eles tinham uma bomba maior que essa mesa aqui, ó. Motor a diesel, de motor de Scania. Levou tudo. Que jogava água? Tirava água dos lugares que nós tínhamos. Tá. Porque nós fazíamos secadeira e botava a máquina lá dentro. Né? E a bomba ia tirando a água. Né? Aquela bomba, mas uma baita de uma bomba, né? Nunca tive uma bomba tão grande. Levou tudo. O Rock levou tudo. Só não levou a nossa máquina. Porque era um Rock na época? Não, eles tinham o Rock para fazer os drenos assim? Não, eles tinham que quebrar para fazer o bloco. Eles tinham que colocar o pilar mais dentro. Então eles tinham que quebrar para botar o... sim, entendi. Então você fazia em secadeira, botava a máquina lá para tirar a bomba, né? E eu me lembro que na época, acho que foi no dia 6, uma sexta-feira, eu cheguei pro pessoal e falei assim, olha... Vocês pegam aquela máquina, nós traz aqui perto e amarram um cabo de aço na árvore. Eu lembro que o pessoal disse, você tá louco? Pra que isso? Falei, gente, vai que chove. Vai que chove. Cara do céu. Não choveu, caiu muito. Era aniversário do pai, do meu pai. E, cara, caiu muita água. Mas pensa, cara, levou assim, parecia, sabe aquele negócio de levar assim de equipamento como se fosse papelão? Sim. Levou tudo, né? Então, esse trabalho ali, ele custou muito, que só podíamos trabalhar em época de seca. Esse que era o problema. As secadeiras levaram tudo, não tinha secadeira, levou tudo. Nós tínhamos que fazer tudo na época de seca, entendeu? Então nós tínhamos pouco prazo para fazer a perfuração. Aí as pessoas perguntam, que tipo de fundação? Bom, nós fizemos estaca raiz de diâmetro de 4 polegadas, né? E usava uma barra de tirante, né? Com 32 de diâmetro. Em cada uma daquelas aí tinha uma barra forçado. Até acho que na época o nome devia ser microestaca, né? Exatamente. Esse era o termo. Muito microestaca, microestaca injetada. Isso, né? Nós usava o termo estaca raiz. A estaca raiz ela evoluiu da microestaca injetada, então, mas desde aquela época já fazia estaca raiz, né? E foi graças a esse projeto, inclusive quem fez o projeto da fundação foi o pessoal da Itaipu, né? Foi a Itaipu que doou o projeto, né? E projeto muito bom, inclusive até hoje tem esse projeto aí, eu não, mas a empresa que está hoje vendo essa parte de refazer lá, né? E foi muito, muito bem feito também, né? Foi muito bem feito. Tanto que esse dia até um engenheiro me perguntou, estamos evoluindo umas conversas lá para fazer fundação novas lá. Sim. E o engenheiro perguntou, mas por que eu não posso fazer sapato e só a piroca? Eu falei, você faz isso como acontece na Argentina. Toda vez que eles fazem isso, eles levam embora tudo. Que não funciona. Ou dura 50 anos ou... Não dura nada. Não dura nada. A Argentina, cada chuva forte, leva tudo. Porque eles não querem gastar e eles vão lá, furam em cima do... Dá umas pinadinhas ali. Pinadinha, outra coisa. O grande problema deles é que eles não colocam nas rochas maciças. Eles não vão nas rochas maciças, eles vão ficar em cima daquelas rochas faturadas e que estão em cima, que é o grande problema da queda ali, né? Quanto mais perto da queda, que é o que tem hoje lá de problema... Está fraturando em função do próprio impacto ali da água. Mas uma coisa assim, que uma vez, um conto, né, que aconteceu lá numa execução, foi o elevador, né? A execução do elevador que está hoje, né? Que pediram para mim fazer uma vistoria e eu desci de rapel e fui por baixo do elevador. Quando eu cheguei embaixo do elevador, cara, não tinha nada. Tinha sumido tudo. A rocha, o que eles tinham botado de fundação, levou tudo. O elevador... Estava flutuando. Tava flutuando, não tinha nada. Tava segurando pelos pinos laterais, assim? Não, tava segurando porque tinha de concreto em cima só. Meu Deus. Tava pronto para cair. Mas tava ali no... E eu me lembro que na época os caras imediatamente jogaram concreto.
né? Porque... Para alcançar o topo ali. Só para segurar. Sim. Aí depois nós começamos a fazer outro reforço, aí demolimos aquela parte, aí fizemos estaca raiz, né? Que é um diâmetro maior, diâmetro 25, aí fizemos as fundações do atual elevador e fizemos todas no sentido horizontal, até lá em cima. Nós grampeamos a palavra é essa. Grampeamos o elevador na encosta de basalto maciço, né? E esse elevador, realmente, eu conto isso pro pessoal, que eu não sei por que não caiu. Nossa Senhora do Concreto tá segurando ele. Concreto, eu sei lá quem quer que tá... Nossa Senhora do Parque Nacional. Isso é verdade. Legal. Eu queria sair um pouco do tema que a gente entrou. Nós tivemos no nosso último episódio, ele falou um pouco sobre certificação LEED. Por sinal, foi um episódio muito bom. Recomendo demais que assista. A gente desmistificou a certificação LEED. E nós falamos, já vai entender aonde eu quero chegar. O próprio Guido Pettinelli falava que a certificação ela é uma recompensa por algo bom que você fez. Então, o que basicamente é? Você melhora o desempenho da tua obra, né? Seja residencial, industrial, enfim. E com essa melhora do desempenho, você pode ser certificado. E aí me veio na cabeça, bem naquele momento que ele falava isso, sobre a ISO 9000, né? Porque a ISO 9000, ela é exatamente isso. Ela é uma recompensa por você transformar a tua empresa, né? Organizar ela, né? Deixar ela uma forma de trabalho que você possa eventualmente ser certificado ou não. E aí eu lembro que quando a ISO ela passou pela Fungel, ela fez um regaço, eu diria, né? Ela mudou, né? Então eu queria que comentasse um pouco sobre isso, porque é um tema bem legal. Esse nosso de certificação de qualidade, que no caso da ISO 9002, nós somos a primeira empresa do sul do país e a segunda no país em fundações a ter a ISO 9002. E tudo isso graças ao Sinduscom, porque nós montamos um grupo, tá? O SESI nos ajudou muito. Mesmo? Foi eles que nos ajudaram. Entrou com uma parte do dinheiro, nós pagamos valor muito baixo, assim. Valor baixo. E, se não me engano, foram 18 empresas, isso a Jacinto deve saber mais do que eu, que certificaram. Tá? No interior do Paraná. Nós fizemos coisas que o pessoal lá em São Paulo estava pensando, nós estávamos fazendo. Né? Nós somos um sindicato na época, e isso alavancou muito o sindicato. Tá? Em termos de mostrar o que nós realmente fizemos. Mas a ISO, para nós, ela foi realmente, ela mudou muito. Por quê? Nós, e eu já gosto muito da questão da qualidade, né? Que eu preservo, você sabe como eu sou chato nessa questão da qualidade, né? Mas ela me ajudou muito a alavancar no sentido de controlar a minha qualidade. E eu passei noites trabalhando com essa questão da ISO, porque eu queria que a empresa trabalhasse com a qualidade que eu queria, entendeu? E a ISO me permitia fazer isso. Eu consegui passar a minha qualidade, né, com o sistema na forma de processos, né? Processos, né? Então isso assim foi transformador, né? Transformador. Então, quando você fala nas certificações de qualidade aí, de vez em quando as pessoas se assustam, né? Mas a partir do momento que a pessoa entende e ela começa a implantar isso na empresa ou na edificação, ela vê que a coisa não é nada bruxa como os outros, né? Que as pessoas... Ou a gente, de vez em quando, coloca... Aí nós temos essa restrição, né? Pô, esse negócio é muito burocracia. A burocracia é você que faz. Sim. Né? Se você começar a engessar a tua empresa, vai piorar para você. O que nós fizemos na época não foi isso. Sim. Nós conseguimos fazer com que a empresa tivesse protocolo de qualidade, né? E assim o pessoal, o operador chegava novo, ele sabia que tinha que usar esse processo. Então não importa quem era o cara, desde o operador até o coordenador, ele sabia qual era o processo. Estava escrito. Não precisava mudar, ninguém queria inventar a roda. E as pessoas tinham que fazer do jeito que eu tinha colocado.
né? Então, essa questão de qualidade de certificação, né? Se você quer montar uma empresa do teu jeito, com qualificação, com qualidade de serviço, esse tipo de coisa, você precisa de ajuda. E o sistema, né, de certificação ajuda em muito isso. Legal. A gente falou sobre os desafios, sobre esses desafios vividos, né, ao longo da carreira. A implantação da ISO foi um grande desafio, né, com certeza. Essa evolução dos equipamentos, né, das técnicas, ela é um desafio diário, né? O próprio Estacão, né, nós nos dedicamos ali 1 ano no processo de entender o equipamento, entender a melhor máquina, entender o processo, quando comprou, que ferramenta, que isso, que aquilo. Eu me lembro que na época eu viajei até para Las Vegas para conhecer o equipamento, que os caras iam implantar aqui no Brasil 2 anos depois, né? Então, não é simplesmente se você montar um processo. Acho que o grande erro, isso também tem muito a ver com o empresário, né? De vez em quando o empresário diz, vou montar uma coisa, mas ele não faz o estudo. Ele acha que esse negócio de estudo é gastar. Não, ele não quer entender o mercado. Mas ele tem que ver, o mercado o mercado vai precisar, está precisando, que é o nosso caso. Toda vez que nós montamos um processo novo de fundação, um tipo de fundação... O mercado estava gritando por aquilo lá, né? Exatamente, né? Então, são coisas que você vai... Hoje, a quantidade de prédios altos e esses prédios esbeltos levou o Estacão. Levou o Estacão, né? E veja bem, né, Vinícius? Nós tivemos lá em Balma, e a gente verifica assim, mas como é que o Brasil está em relação ao equipamento? Aí você começa a ver, diz, olha, não estamos nada atrasados. Com certeza. Muito antes, pelo contrário. Nós temos hoje, a geotecnia no Brasil hoje, né? Ela evoluiu muito. E nós temos pessoas, nomes, professores aí que eles estão a nível mundial. Com certeza. Né? Então a geotecnia no Brasil hoje é muito grande. E os equipamentos, é claro que a gente importa muito, claro que importa. Mas nós, no Brasil, a gente não deixa de usar nada para outros países do mundo. Inclusive, né, na Alemanha, teve lá as hélices que o pessoal tem. É claro que a estrutura de uma empresa alemã, em relação à nossa, é diferente. Só para colocar, né? Que na empresa alemã, quem toca a máquina, quem perfura é o engenheiro. Tá? O operador, ele só movimenta a máquina. O engenheiro fica, ele que vai lá com uma por uma, é o engenheiro que perfura. Então são coisas diferentes, né? Questão de mão de obra, pode ser. Como a gente fala, né? Hoje a mão de obra está tão escassa, mas não é uma questão de cultura. Né? Eu tive na Islândia, eu te falei, né? Que tive na Islândia um operador tocando 3 máquinas. Ele saía de uma máquina para outra, terminava o serviço e liga para outra. Aí saía disso aqui para... Entendeu? Um cara só trocando 3 máquinas. Né? Então, essa vai ser uma tendência daqui para frente. Essa questão do cara ser só operador... Nós temos né? Nós temos operador que trabalha com 3 tipos de máquina. O cara não pode trabalhar só com uma máquina. Tem que trabalhar com mais. Essa falta de mão de obra está levando as pessoas a ser multifuncional. Eu ia colocar que os desafios atuais no setor, a falta de mão de obra é certamente uma delas, mas essas alternativas que são criadas, elas são importantes justamente para minimizar esse impacto, né? Você tem uma ideia, né? Estava comentando esses dias com você sobre aquele equipamento lá que faz a limpeza da hélice. Sim. Né? Que já existe no mercado europeu há muito tempo, mas aqui não é adaptável. Isso. Não estava se adaptando agora, que nós estamos começando a ver. Que são coisas que você vai adaptando com a qualidade que está lá fora. Né? A questão, claro, é a questão de custo, em questão de que seu equipamento aguenta ou não aguenta, né? Mas a evolução hoje de equipamento devido à falta de mão de obra, que veja bem, a falta de mão de obra não é brasileira. Ela é canadense, americana, europeia, né? Tá falando da Islândia. Cara, não tem gente, né? Houve, só para tipo de informação, o que se descobriu é que tá tendo um hiato causado pela geração Z, né? Que a geração Z começou a não trabalhar a partir dos 18 anos, está trabalhando com 25, 26 anos, e aí se criou um hiato. E isso, né, conforme vai aumentando a quantidade de pessoas com essa idade, criou um hiato, né? Então isso realmente está transformando a mão de obra no mundo, né?
Bacana. Bom, sabe que a gente poderia ficar horas aqui falando, né? Não nem metade, né? Viu? Dá mais? Produção, falei pra vocês que eu falo pouco aqui, ó. Fala mais que eu, não fala, produção. Mas o cara vem me entrevistar aqui, vai querer o quê? Por sinal, vamos... colocar depois ao longo do episódio, colocar algumas imagens, tem umas imagens das cataratas lá, vamos colocar algumas imagens. É isso. Eu queria que você, no final aqui, né, estamos chegando ao fim do nosso episódio, deixasse aí um pouco de uma palavra final, sobre esse tema, sobre isso que a gente falou nesse episódio. Bom, eu acho assim, quando a gente fala em qualidade, seria interessante que as pessoas entendessem o seguinte: você não vai fazer uma fundação, né, gastar milhões para fazer o prédio e querer economizar na fundação. Boa. Né? A gente até brinca, né? Mas existe uma passagem bíblica que fala sobre a casa, né? Se você constrói sobre a rocha, você está fundamentado. Se você põe na areia sem uma fundação adequada, você vai ser levada, né? Parece brincadeira, não é que seja brincadeira, você está usando uma questão bíblica, eu só estou dando exemplo, né? Que é o básico, é tão básico que está escrito na Bíblia, entendeu? Então as pessoas deviam se preocupar mais, né, com a qualidade da fundação, tá? De vez em quando o cara quer economizar na sondagem, por exemplo, né? Evolução, como nós estávamos falando, a sondagem evoluiu tanto. Né? Hoje nós temos máquina tudo automatizado, evoluiu tanto na sondagem, e as pessoas estão querendo, deixando de fazer sondagem por 3, 4, 5 mil. Não, muito menos. Muito menos, né? É absurdo. De vez em quando a gente fala para o cliente, mas, cara, você vai tirar um furo de sondagem, já tem pouco, você não acha, né? Mas se não tem, como que não tem? Como é que eu vou calcular? Como é que eu vou saber se tem água? Que tipo de solo que tem? Então, eu acho que o principal de tudo, né, Vinícius, é essa conscientização. Isso mudou muito. Sim. Nossa, mudou. A cultura já mudou muito. Mudou muito. Eu acho que isso é um benefício, né? De a gente ficar, vamos dizer assim, colocando para os engenheiros, né? Os novatos principalmente, né? Os mais cabeça dura como nós, aí de idade um pouco mais, é mais complicado. Mas o pessoal novo está aprendendo muito sobre isso, né? Que a necessidade de se fazer sondagem, se conhecer esse tipo de coisa, né? Aí fazer um projeto de fundação bem feito, para que não tenha problema, né? Porque minha casa está rachando, ou meu prédio está com problema. De vez em quando o cara está com problema de fundação, e vou te dar um exemplo, Vinícius, para só nós terminar aqui, o que aconteceu em Porto Alegre. Lembra que eu comentei que eu estive lá no prédio do Leonardo, e aí eu te ver como é que a coisa funciona, né? Então, o prédio, teve todo aquele alagamento, o prédio estava do lado do Rio Guaíba, né? Teve alagamento lá, onde eles fizeram fundação com estaca, beleza, hélice contínua, cara, o prédio está intacto. Onde eles fizeram fundação com estaca manual, ou tipo de coisa que devo fazer, tudo rachado, cara. Tudo. Então, assim, entende assim, entra no prédio, onde que fizeram estaquinha para fazer tudo meu aldrame? Arregaçou. Tá tudo detonado, tudo rachado. Só. A parte assim, onde tem a portaria, esse negócio que fizeram estaquinha, tá tudo arregaçado. E as torres estão intactas. Eu fui lá, dei uma curiosidade, né, para ver como é que era, né? Onde estava a marca da água, onde você viu onde estava. Cara, então você chega lá, onde que fizeram a fundação bem feita, cara, não teve nada. Aonde quiseram economizar, vão ter que recuperar tudo de novo agora. Sim. Entendeu? Então, as pessoas deviam se conscientizar um pouco mais, né? Principalmente engenheiro, porque eu vejo o seguinte, isso eu tenho como premissa da minha empresa, tá? Desde o começo, você sabe. Vale tudo por uma qualidade. A gente não abre mão da qualidade. Sim. Entendeu? Porque se você faz desde o começo a coisa errada, já era. Como você diz, eu dizia isso no passado, né? Pau que nasce torto, morre torto. Se a pessoa faz a fundação mal feita, vai um dia dar problema. Isso não tem. Economizar numa coisa que é necessária, um dia ou outro vai ter essa situação de reforçar, de perder dinheiro em cima de uma coisa que podia ser muito mais fácil. E você mesmo sabe que quantas obras a gente ganha muito mais dinheiro fazendo reforço do que fazendo uma fundação, né? O reforço custa às vezes 10, 20 vezes mais do que uma fundação bem feita, né? É isso aí, o nosso tema fundações. Para mais, @fundações sem complicações. Estamos lá sempre com conteúdos. Eu acho que é importante que as pessoas... eu digo isso
até me orgulho, né, Vinícius, de você fazer parte dessas fundações sem complicações, porque a geotecnia no Brasil, ela se tornou popular devido a você ter feito esse tipo de site, de mostrar para as pessoas as dificuldades e consequências da fundação mal feita, né? Então, brincando, a internet, ela trouxe algumas vantagens, né? No sentido das pessoas entenderem um pouco mais sobre fundações, né? E as consequências, igual você falou, né? Então, a Fundação Sem Complicações nasceu, né? A gente sabe que ela nasceu da necessidade dos engenheiros, né? Lembra que nós fomos a Foz do Iguaçu, depois você foi a Pato Branco dar uma palestra e encheu a sala e as perguntas que vinham, perguntas ridículas. Como é que um engenheiro estava se formando, não sabia formado já, né? Exatamente, formado, não sabia coisa básica de fundação. Então, a Fundação de Complicações veio aí para ajudar mesmo. Ontem eu vi um áudio, foi bem engraçado. Um cara, só um seguidor, assim, né? Ele falou assim: pá, Vinícius, eu comecei uma obra ali, daí eu liguei pro engenheiro e tal, eu tava com problema, dando água nas estacas, ele me recomendou uma coisa que é totalmente o contrário do que você sempre recomenda aqui no canal. Você sempre recomenda que faça isso, e o cara queria fazer aquilo. Eu falei, não, porque o Vinícius falou que tá errado e tal. E aí eu morri de rir, porque, na verdade, se ele não tivesse isso aí, ele teria passado, teria dado o problema lá na obra dele depois, e aonde que foi o problema, né? Então, essa é a ideia. Você vê como popularizou, né? As pessoas. E você lembra aquele dia que eu estava conversando contigo, mestre de obras e pessoas que de vez em quando não estão nem ligadas à geotecnia, estão escutando, aquela casa que eu vou fazer, o cara tá falando, tem que fazer assim. Então, isso também mostra que os engenheiros vão ter que estar mais atentos, né? Porque a população começou a entender um pouco mais de geotecnia. É isso aí. É isso, pessoal. Chegamos aí ao fim do nosso episódio. Passou rápido, viu? Olha aí, 50 minutos passa voando. E isso que eu não tinha assunto, hein? Não. A nossa... falar um pouco sobre a Fungel rapidamente. Então, para você encontrar a Fungel, tem o nosso site, www.fungel.com.br. Quem quiser nos procurar, o site tem bastante informação, tem conteúdo no Instagram, e estamos sempre à disposição com projetos e execuções dos mais diversos tipos de fundação. É isso? É isso aí. É isso. Muito obrigado. Estamos no mercado há mais de 40 anos. Estamos chegando a 40 anos. 40 anos, eu acho que nós temos uma boa qualidade. É isso aí. Obrigado a você que nos assistiu em mais um episódio. Obrigado ao meu pai, toca aqui. Muito orgulho. Imenso. Obrigado por ter nos assistido em mais um episódio. Agradecer novamente aos nossos patrocinadores, né, a Mútua, ao Senai e também a RD Molin, que fazem estes episódios acontecerem, patrocinando essa segunda temporada. Muito obrigado e até a próxima.